Boa noite, seja bem-vindo a esta Bola da Noite. Hoje comigo tenho dois convidados aos quais agradeço desde já a presença por estarem aqui ao meu lado. Isabel Trigomira, antiga dirigente do Sporting durante 11 anos, e também o treinador Rui Almeida. São eles que me vão acompanhar nesta primeira hora desta Bola da Noite. Vamos então começar por uma boa notícia. A FIFA e a UEFA anunciaram que os jogadores e treinadores estrangeiros estão a partir de agora autorizados a suspender os contratos com os clubes russos e ucranianos para que possam voltar ao ativo. No caso dos emblemas ucranianos, onde o campeonato já está suspenso devido à invasão por parte das forças militares russas, os vínculos estão automaticamente congelados, sem a necessidade de qualquer tipo de acordo entre as partes. Ou seja, os jogadores estão livres para poderem assinar por outro clube de qualquer país até final da época. Já no caso da Rússia, se não houver acordo formalizado até à próxima quinta-feira, os jogadores e os treinadores estrangeiros têm direito a suspender unilateralmente os contratos com os clubes em questão até 30 de junho deste ano, pelo que terão liberdade para assinar contratos por outro clube sem enfrentar qualquer consequência, refere a FIFA. O organismo sublinha ainda que qualquer jogador ou treinador que faça uso desta regra terá de encontrar um novo clube antes ou até 7 de abril deste ano. Além disso, cada clube só pode registar no máximo 2 jogadores para beneficiarem desta exceção. E com esta boa notícia, vinda por parte da FIFA e da UEFA, vamos então começar por aquilo que se passa cá. Internamente, Vitinha foi sem dúvida alguma um elemento em destaque nesta jornada no Futebol Clube do Porto, nessa vitória por 4-2 com o Paços de Ferreira. O médio de 22 anos tem estado em destaque nos Dragões e assume cada vez mais um papel preponderante no sistema tático de Sérgio Conceição. Continua em ascensão Vítor Machado Ferreira. Para o futebol, simplesmente Vitinha. Um dos destaques na formação azul e branca na vitória sobre o Paços de Ferreira por 4-2 este domingo. Não apontou qualquer golo, nem fez nenhuma assistência, mas o nome de Vitinha esteve associado aos golos dos Dragões. Jogador que podia ter saído para o Wolverhampton a troco de 20 milhões de euros. Proposta recusada pelo emblema inglês e o Futebol Clube do Porto agradece cada vez mais a decisão. Perante a classe demonstrada por Vitinha, nomeadamente no terceiro golo, Sérgio Conceição abordou a exibição da equipa e considerou que, apesar dos momentos brilhantes em termos ofensivos, há que melhorar no processo defensivo. Eu gosto, eu sou um homem de futebol, jogo desde os meus 9 anos de futebol e não era propriamente meus pés não eram uns tijolos, como se costuma dizer. Gosto de qualidade no jogo, adoro, para mim é fantástico estar no banco e estar a ver aquilo que os meus jogadores estão a fazer, porque o fazem no treino também, trabalhamos isso no treino. Acho que uma equipa pode ser muito competente a nível defensivo e ser muito brilhante no processo ofensivo, não tenho dúvida nenhuma. Porque esses jogadores, e cada vez mais, eu estava na flash a dar o exemplo do Vitinha, cada vez mais o Vitinha é um jogador, se calhar hoje foi o jogador que ocupou mais bolas. E isso é importante, é fundamental. A viver o melhor momento desde que chegou ao plantel azul e branco, Vitinha, que foi considerado o melhor jogador do mês de janeiro, soma 5 jogos consecutivos a titular, 3 golos e 2 assistências pelos Dragões esta temporada. Números que não demonstram a importância do médio no sistema tático de Sérgio Conceição. Continua a colecionar exibições de gala e uma chamada à seleção pode estar no horizonte para o jogador de 22 anos. Vamos então analisar este Vitinha, cada vez mais preponderante neste Porto de Sérgio Conceição. Rui Almeida, estávamos aqui a ver atentamente estes dados, sem dúvida alguma, impressionantes deste jovem de 22 anos. Surpreendido com esta prestação? Boa noite já agora. Boa noite, obrigada. Obrigado pelo convite. Eu sinceramente gostei sempre muito do Vitinha, portanto não é uma surpresa, acima de tudo, eu acho que é uma confirmação e muito mérito dele, o trabalho que ele tem vindo a desenvolver no clube, na seleção e tudo mais, mérito da estrutura e mérito do treinador, do Sérgio, naturalmente. Tem ajudado, é preciso ter às vezes paciência, não é? As pessoas estavam a perguntar, então, mas o Vitinha não joga, e houve ali um momento de incubação, digamos assim, e o Vitinha apareceu agora há uns meses atrás, no seu melhor momento. Este ponto que o Sérgio estava a falar, da questão da recuperação de bolas, é tal questão de
o jogador ficar mais completo nos momentos do jogo, nos 4 momentos, ou em todos os momentos, ofensivo, defensivo, transições, tudo isso é importante, porque naturalmente quando jogamos ao mais alto nível, e neste caso o Porto está a disputar a Europa League, todos esses pormenores são importantes e ele está a ser cada vez mais um jogador mais competente nesses momentos e então, obviamente, tem sido super importante. A característica do Sérgio enquanto treinador também ajuda a potenciar estas qualidades do Vitinha? Naturalmente, é muito importante, nós treinadores temos um papel a dizer independentemente do quão importante somos, mas sempre para mim o mais importante naturalmente são os atletas, mas esta questão de ter paciência, de sabê-los ensinar em alguns pontos, e o Sérgio disse ali, o Sérgio está desde os 9 anos, todos nós treinadores dedicamos a nossa vida ao futebol, para tentar conseguir passar esse conhecimento no momento certo e ter paciência e ter os timings corretos e certos para passar e não querer passar tudo ao mesmo tempo, não é? Não é fácil, não é simples, mas esta paciência de ter a acumulação, a ver o treino, a ver a competição, a ver o momento, quando colocar, que nível de competição colocar ao atleta, para que não haja um desgaste rápido desse atleta em relação ao nível de competição em que foi colocado, e esse está a acontecer com o Vitinho, não é? Houve uma progressão clara em relação àquilo que foi, ao grau de dificuldade que foi tendo, e neste momento já se fala, já se está a falar numa possível ida à seleção nacional. Portanto, este espaço será tem que ser natural sólido. essa chamada à seleção principal? Depende sempre da concorrência que está, não é? A seleção nacional, não nos podemos esquecer que há muitos atletas, não é? De elevadíssima qualidade, não é? Eu lembro de um jogador que nasceu no Sporting, não é? Depois teve carreira forte no Porto e que ainda está ao mais alto nível. Portanto, não é fácil jogar no meio campo da seleção nacional, quando temos um João e tanta gente ainda... O João Moutinho quase a reformar-se, mas ainda com espaço bem vincado naquela mas tem um seleção. espaço enorme ainda de seleção, um espaço enorme ao mais alto nível, portanto, ele e tantos, o Palhinha chegou há pouco tempo também, e está, tantos que estão e são de elevadíssima qualidade, portanto, o Vitinha vem acrescentar uma coisa que é muito importante nos clubes e na seleção, competitividade. Isabel, 11 anos como dirigente do Sporting, muitos em várias funções, muitos jogadores, e agora o Real Almeida falava aqui de um deles, passaram pelo Sporting também nestas fases que o Vitinha está no Porto. É importante para os clubes conseguirem esta mescla de juventude e de experiência. Claro. O que é que tem visto deste Vitinha também neste Futebol Clube do Porto? O Vitinha é da casa, não é? Porque foi a sua... penso que ele fez a sua formação no Porto. E sente-se à vontade. Quem é que não se sente à vontade na sua casa e num clube que realmente está nas competições europeias e é o Porto. Realmente um clube que quer a gente goste, quer não goste, tem ganho muita coisa. Tem ganho muita coisa e nesta Liga Portuguesa, este ano, lidera como antiga dirigente do Sporting. E Sportingista assumida, o que lhe pergunto é, ainda acredita que é possível, olhando para este Porto, que ele possa escorregar para que o seu Sporting consiga chegar à frente da Liga? Ideia, eu acredito sempre que o Sporting, até o último segundo, ele pode dar a volta a qualquer resultado e principalmente agora com o Ruben Amorim, que é efetivamente uma pessoa que fez tal jovens com menos jovens e que está a equilibrar lindamente a equipa. Os grandes também perdem. Portanto, o Porto pode perfeitamente perder um jogo ou ter 2 empates ou... Vai ser difícil, vai ser muito difícil, mas a minha esperança é que continue a ser verde. Portanto, acho que sim, acho que podemos perfeitamente, não está nada perdido. Nesta esperança de quem dirige é diferente sempre da esperança de que tem os treinadores. É claro, é natural. E a visão. Este Porto, que na Liga está destacadíssimo, Rui, joga agora... com o Lyon para as competições europeias na quarta-feira. Que Lyon, e também pela experiência que o Rui teve em França enquanto treinador, que Lyon será este que nós vamos ver no Dragão neste primeiro jogo dos oitavos de final da Liga Europa? Primeiro de tudo, obviamente, estamos a falar de uma das melhores equipas francesas, não é? Embora este ano, em termos de classificação, não está assim tão bem classificado, teve uma mudança forte, foi buscar o Peter Bosz
para comandar a equipa, um bocadinho para as pessoas entenderem. O campeonato francês e alguns clubes franceses gostam muito daquilo chamado o jogo bonito, o jogo positivo. E foram buscar exatamente um treinador holandês, de raiz de escola holandesa, para manter isso. Não foi fácil os primeiros 4, 5 meses, porque a equipa em muitos jogos teve desequilíbrios. Do ponto de vista ofensivo é muito forte, porque tem os 4 jogadores da frente são muito fortes. Portanto, o Paquetá, o Ekambi, o Fevre e o Dembélé são jogadores muito fortes do ponto de vista ofensivo. E a equipa, do ponto de vista defensivo, no momento da perda, desequilibrava-se um pouco. Tanto que é uma equipa que, se não me engano, tem qualquer coisa como 30 gols sofridos neste momento. Ou mais, penso que até mais. E, portanto, demorou ali alguns meses a equilibrar-se aos metros do Peter. Está mais equilibrada, é uma equipa mais equilibrada. Eu penso que, se tiver que resumir um pouco, do ponto de vista técnico, individualmente, é uma equipa com jogadores de um nível técnico muito elevado. Tem sempre, naturalmente, estamos a falar do Lyon. Teve que adaptar algumas coisas. Neste momento, o Tiago Mendes, que joga como central, retirou da equipa o experiente Boateng. Portanto, mas é uma equipa, do ponto de vista ofensivo, muito forte, veloz, com capacidade de desequilíbrios. No momento da perda, é uma equipa que, eu vendo o Porto, a agressividade do Porto, no momento defensivo, tanto a pressionar mais alto como a pressionar mais baixo, é uma equipa muito agressiva. Naturalmente o Porto, e vai ter capacidade naturalmente para controlar esses momentos ofensivos do Lyon. Eu penso que depois no global, eu penso que o Porto tem naturalmente a capacidade para eliminar este Lyon. O Lyon tem 33 golos sofridos no campeonato e 38 marcados. Eu estava a falar disso, exatamente. Portanto, momento, defensivamente tem aqui... Mas foi muito do início, equilibrou bastante. Olhando agora um jogo, e olhando para um jogo há 10 jogos atrás, o Lyon melhorou bastante. Já não se desequilibra tanto, principalmente pela entrada, porque eles jogavam com o Cacré e com o Aouar, e agora jogam com o Cacré e com o Dembélé, e o Dembélé trouxe muita força a esse momento da perda. Equilibrou-se bastante a equipa do Lyon, o que ajuda bastante, porque realmente os 4 jogadores da frente, eles jogam com extremos pé contrário. O Ferro joga pé esquerdo, joga do lado direito, e o Ekambi é direito e joga do lado esquerdo, e vem sempre para dentro para fazer combinações diretas, ou com o avançado ou com o Paquetá. E a partir daí criam muitos perigos. E também porque têm verdadeiramente capacidade para sair de 1 contra 1 muito facilmente. Mas este Porto, que tem conseguido, reagiu bem à venda do Luís Dias, e houve jogadores, nomeadamente como o Vitinha, que nós também já falámos aqui. A saída do Sérgio também. Exatamente, que se tem destacado. Este Porto, estava a dizer o Rui que acha que vai dar uma boa resposta frente a este Lyon, sem dúvida alguma? Eu não tenho dúvida nenhuma. Isso, até porque este Porto na Europa é sempre muito forte, muito forte. Mas, acima de tudo, neste momento, aquilo que eu noto, no passado joguei naturalmente com o Porto, e é uma das características mais fortes, é a agressividade do Porto do ponto de vista defensivo. Que é, quando pressiona alto, ou mesmo em bloco mais médio, é uma equipa muito forte. Asfixia um bocadinho as equipas, porque os dois avançados, então, neste momento que estão a jogar com os dois, são jogadores de muito trabalho, e não deixam sair a jogar, não deixam construir, provocam o erro, obrigam o adversário a jogar mais longe, mais direto. O Ivan Nilsson até agradece ao Taremi as assistências, e o Taremi, para além de assistir, ainda marca, portanto, uma dupla sem dúvida alguma. Eu estou curioso, porque ao contrário, o Lyon, engraçado, também pressionado, mesmo pressionado, é uma equipa que quer sempre sair a jogar, e às vezes corre riscos, e já sofreu golos assim. Mesmo pressionado, mas lá está. Se virmos as equipas do Peter antes, são iguais. Eram sempre assim. Portanto, pressionados ou não pressionados, eles vão sair a jogar. O Porto é uma equipa, quando pressiona muito forte. Verdadeiramente muito forte. Portanto, vai ser curioso. Quando o Porto vendeu o Luís Dias, Isabel, se calhar até ficou com esperanças que fosse bom para o seu Sporting. Não, eu estou muito satisfeita com a equipa que tenho. É? Sim. Já lá vamos então também falar do Sporting. Vamos precisamente agora falar aqui um bocadinho, trazer também aqui o Sporting para a conversa nesta bola da noite. Vamos então ver o Sporting, que joga também para as competições europeias na quarta-feira, viaja amanhã para Manchester, vai então jogar com o City na quarta-feira às 8 da noite. Será então essa hora que o Sporting vai jogar, e a Amorim então prepara esse jogo com o City, com vários jovens no plantel. A viagem do Sporting vai ter lugar então pela madrugada, será uma viagem bem cedo. Ruben Amorim
neste fim de semana lançou Slimani de início frente ao Aroca e o ponta de lança foi decisivo precisamente nessa vitória leonina. O argelino assinou um bis e mostrou que está preparado para manter a titularidade nos Leões. Em Alvalade foi dia de Slimani, no jogo com o Aroca. O argelino brilhou e assinou os 2 golos com que o Sporting venceu a equipa aroquense. O argelino respondeu da melhor forma à aposta de Rubén Amorim, que o lançou como titular em vez de Paulinho. Slimani foi determinante, mas a primeira parte do encontro não lhe correu de feição. Apenas no arranque do segundo tempo, já com Paulinho em campo, é que o avançado começou a abrir o livro e a faturar. O instinto matador começou a mostrar-se num canto e depois num lance em que teve apenas de encostar para o fundo da baliza. 2 golos do argelino, que está de volta ao estádio de Alvalade, que deixam o Rubén Amorim satisfeito e sem dores de cabeça. O Slimani não é claramente uma dor de cabeça. Isto faz parte da evolução também dos clubes e a nossa equipa tem, com o passar dos anos, sabendo que o projeto tem a formação, mas nós temos que, se Deus quiser, vamos evoluir a equipa de forma a que cada vez haja mais concorrência. E o crescimento das equipas e o crescimento dos clubes vem também essas dores de crescimento. Por um jogador marcar 2 golos ou 3 golos ou não marcar nenhum, como aconteceu muitas vezes com o Paulinho, eu não mudei de ideias, também não mudo para o outro lado. Se tiverem que jogar os 2, irão jogar os 2. Agora a nossa forma de jogar não vai mudar. Com o bis ao Aroca, Slimani chegou aos 51 golos no futebol português, mais de meia centena de remates certeiros, que o colocam à frente de Madjer como o jogador argelino com mais golos no futebol português. Um registro de destaque que ultrapassa um dos nomes notáveis da história do Futebol Clube do Porto. Os 2 golos num único jogo são ainda um cenário que Slimani já não vivia há 6 anos. O avançado não conseguia fazer um bis desde 2016, quando marcou 2 golos ao Futebol Clube do Porto, ao serviço do Sporting. Aos 33 anos, Slimani regressou a Alvalade à procura de revitalizar a carreira. Tem conseguido fazê-lo, mas ainda procura o melhor entrosamento com os novos colegas de equipa. Para já, é mais uma solução para Rubén Amorim, que tem no argelino uma opção ofensiva, quando os jogos não estão a correr da melhor forma. Isabel, Slimani não marcava 2 golos desde 2016, chegou cá com 33 anos e muito se falou desta contratação agora neste mercado de inverno. É sem dúvida alguma um regresso a casa feliz este do argelino. É. E ele está bem, sente-se bem, gosta de estar ali, tem os seus amigos que conhece, está em casa dele também. Portanto, é um jogador que neste momento, juntamente com o Rubén Amorim, que lhe dá também muita força e o considera realmente um bom jogador, acho que o Slimani entrou com o pé direito e eu fiquei muito satisfeita que ele tivesse marcado estes 2 golos, porque isto vai lhe dar uma força enorme para o resto do campeonato. E o Rubén Amorim diz mesmo que o Slimani não é uma dor de cabeça e que a dupla Slimani e Paulinho pode mesmo ser utilizada mais vezes. Precisamente. Eu acho que a dupla Paulinho e Slimani seria... Acho que era capaz de ter sucesso. Acho que era capaz de ter sucesso. Rui, quando um clube decide buscar um jogador com 33 anos, porque este mercado de inverno, que fechou agora no final de janeiro, tem sempre esta particularidade dos clubes poderem ir buscar, às vezes não aquilo que querem, mas o que está disponível. Neste caso, aproveitar um jogador com a história que ele tinha no Sporting, como o Slimani, mesmo aos 33 anos, foi arriscado mais ou estes 2 golos só provaram que os clubes também não podem ter medo de arriscar, mesmo ir buscar jogadores nesta fase da época? Eu acho que também o Slimani tem aqui uma história passada e uma boa história no Sporting, ainda por cima. Toda a gente, por aquilo que eu percebo, o Slimani entra no Sporting quando eu saio do Sporting, portanto, no ano a seguir. Mas aquilo que eu conheço e aquilo que eu falo tem uma ótima áurea em relação às pessoas que deixam e amizades que deixam no clube. Isso é essencial. A idade, o que vale é aquilo que é verdadeiramente a competência do atleta dentro de campo e no treino, naturalmente. O Ruben sempre que manifesta isso, não é? No treino e fora. O resto, ele tem gol, sempre teve. Naturalmente, ele passou por campeonatos muito, muito exigentes. Não fez tantos gols, se calhar, como pensaria que ia fazer, mas não nos podemos esquecer que quando o Slimani veio da Argélia direto e chegou ao Sporting e quase que começou a fazer carreira a sério no Sporting, não é? Não é assim tantos anos de carreira ao mais alto nível. Estamos a falar, neste momento, de 8 anos, não é? O que é interessantíssimo para um atleta. E antes de chegar ao Sporting até jogava no Lyon. Não era muito utilizado, mas jogava no Lyon. Portanto, eu acho que, não, exatamente, a carreira pós-Sporting é uma carreira fantástica para um atleta que antes
não tinha quase passado em termos internacionais. Portanto, há que vê-lo assim. O resto, 33 anos ou não, pelo passado que ele tinha no Sporting, e ele está a mostrar que pode ser bastante útil, sozinho na frente, não estando o Paulinho a jogar, como jogou a primeira parte, a 2 que já tinha feito no Famalicão, penso eu, não estou em erro, ou quem sabe, mais tarde, o Ruben ajuste mesmo com 2 pontas e não jogar com 3 e com alguém por trás, eventualmente. Neste momento mantém os 3 avançados, sendo o Paulinho a cair pelo lado esquerdo e depois junta os 2 na área, em momentos mais nos últimos 20, 30 metros. Ele tinha marcado um gol com o Marítimo e agora marca estes 2 golos, e o próprio Ruben acaba por tirar aqui alguma pressão à questão de quem é que sai para o Slimani jogar. Quando ele diz que pode jogar ele com o Paulinho, acaba por quebrar aqui um bocadinho a conversa. E já mostrou isso mais uma vez, que o vai fazer, não desvirtuando a equipa do seu estilo, digamos assim. A questão do sistema de jogo. Este Sporting, o que é que acha que tem estado a falhar este ano, enquanto treinador, quando olha para esta prestação da equipa de Sporting, para estar em segundo depois deste ponto? Eu acho que o caminho foi tão grande que eu tenho que tirar o chapéu ao Ruben. Eu não devo nada ao Ruben, mas tirar o chapéu ao Ruben por tudo aquilo que, vejamos, de onde ele partiu ano passado, antes de chegar, e onde ele chegou, aquilo que aconteceu com os atletas que ele foi lançando e que alguns já saíram outra vez. Portanto, eu acho que toda a gente que foi acompanhando, independentemente se gosta ou não gosta do Sporting, tem que perceber que o Sporting estava numa situação diferente, teve que utilizar aquilo que estava realmente nas camadas de formação, e neste momento estamos a falar de um Sporting que está a lutar pelo título, não é? Está a lutar pelo título novamente, os 6 pontos independentemente, matematicamente é mais possível, não é? Se não me engano estão 27 em disputa, eu não quero enganar. 6, estão 6, o Porto está forte sim, claro, naturalmente, mas é possível, portanto, naturalmente, eu penso que na cabeça do Ruben, neste momento, ou de todo o plantel do Sporting, está que vai continuar a lutar para chegar ao título. Agora, esta questão, chapéu, porque é tanta construção, tanta gente a chegar, que foi chegando e que não estava nestes níveis competitivos, e não estamos a falar só de Mateus, estamos a falar de muita gente que foi chegando, o Nuno, que já foi embora para o Paris Saint-Germain, todos os outros jogadores que foram chegar, o Fedal foi preciso adaptar a tudo aquilo que é o contexto internacional, o Palhinha que veio do Braga, é muita gente que foi chegando, e já não estou a falar naturalmente do Pote e todos esses jogadores, o Nuno, que chegaram e que foram rentabilizados ao mais alto nível. Este momento, de tudo aquilo que é, ponto número 1, e eu ponho sempre a coisa ao contrário, o Porto está mais forte neste momento, fez mais 6 pontos, portanto está mais forte. Acho que é um ponto. O segundo ponto, que é sempre aquela dificuldade quando o jogador que mais gols fez na época passada, neste momento não está a jogar, ou tem passado por lesões, infelizmente para ele e para o Sporting, por lesões, portanto. E isso acontece em todos os clubes, que é quando o jogador que mais gols faz, por motivos diferentes, está ausente, o clube sofre sempre um bocadinho. Depois dá a volta. O Sporting tem conseguido soluções de outro nível. Não só o Slimani, outros jogadores têm-se manifestado para poder substituir nessa tarefa o Pedro Gonçalves. O Pedro Gonçalves, mas a verdade é que qualquer clube, independentemente se chama Sporting, se chama Bayern Munique ou Manchester City, sofre quando eu sou o melhor marcador, tem dificuldades por uma razão. Isabel, quarta-feira, jogo em Manchester com o Manchester City, depois dos 5-0 na primeira mão. O que é que antevê para este jogo de quarta-feira? Olha, é um jogo que não vai ser bom para precisamente estes rapazes novos que entraram e que o Ruben foi buscar e que realmente está a dar frutos. Também tenho que dizer que a estrutura do Sporting modificou-se completamente e está muito bem. O balneário, e o Mister sabe melhor que eu, a importância de um bom balneário. A importância é a equipa, tendo um bom balneário, transforma-se, duplica as suas forças e isso devemos muito realmente a esta nova estrutura, a este nosso presidente e ao Ruben Amorim. E não esquecer o Hugo Viana, que o Hugo Viana é impecável. Tem-o surpreendido? A Isabel conhece-o desde miúdo, quando ele era jogador. Desde novo. Agora é diretor desportivo. Tem-a surpreendido este Hugo Viana enquanto diretor desportivo? Tem-me surpreendido para o bem.
para uma boa presença e um bom profissional. Ele, como atleta, também era um excelente profissional. É um menino que, para mim, continuam são todos meninos, que eu conheci os pequeninos, portanto, é um menino que é esperto, é puro. Portanto, quando eu digo é puro, é uma pessoa que gosta efetivamente de futebol e percebe de futebol e está ali por amor também. E tem ajudado imenso a compra, as escolhas do Ruben Amorim, e penso até que é ele muitas vezes que até dá indicações de A, B ou C e que o Ruben vê e que quer, e porque é assim. Eles têm uma grande relação de amizade. Essa Tem. relação de amizade deles, os dois, que foi determinante para a ida do Ruben Amorim para o Sem Sporting. dúvida nenhuma. É determinante também para este desempenho que a equipa tem agora nesta estrutura? Acho que sim. E, aliás, há uma coisa que eu tenho que dizer, é que todos os novos jogadores que entraram no Sporting e que foram escolhidos pelo treinador e pelo Hugo, com a amém do presidente, foram cirurgicamente escolhidos. O Ruben precisava daquele lugar ocupado e foram buscar tanto a formação, o que também deu uma força à formação enorme, e aí eu fico muito contente, porque a formação é a nossa base. E a nossa base tem que estar muito bem preparada para poder depois ir para a equipa A, que é aquilo que eles querem e para o que entraram no mundo do futebol. E, portanto, eu penso que a estrutura, mais o Hugo Viana, mais o Ruben Amorim, e no meio disso tudo, o presidente tem feito um excelente trabalho. Um excelente trabalho. Vou aproveitar a sua deixa, Frederico Varandas, que foi então reeleito como presidente do Sporting com 85,8% dos votos neste sábado. No discurso da tomada de posse, afirmou mesmo que a vitória nas eleições é essencial para essa estabilidade que quer no clube. Eu gostaria de dizer que hoje venceu a estabilidade no Sporting Clube Portugal. À falta de estabilidade se deveu o insucesso desportivo de 4 décadas. Esta vitória de hoje não tem um nome, não é do Presidente, não é dos órgãos sociais, é sim da estabilidade do Sporting Clube Portugal. O nosso objetivo hoje é o mesmo de há 3 anos e meio. E é a mesma coisa que eu vou prometer. Eu não vou prometer títulos. Vou prometer, sim, que eu e a minha equipa, daqui a 4 anos, entreguemos o Sporting ainda melhor do que está hoje. É essa a nossa missão. Os sócios conheciam-me como um ex-diretor clínico do Sporting. Poderia ter muito boas intenções, mas de facto nunca me viram como presidente. O que eles, hoje, os sócios, sabem, e por isso votaram desta maneira, é que sabem que, acima de tudo, o nosso objetivo destes órgãos sociais é fazer. É fazer. Muitos anos, 40 anos de ruído, de barulho, de guerrilhas. O que é que interessa? O Sporting ganhar. O que é que interessa? Títulos. O Sporting crescer. E esse é o nosso objetivo. Fazer, continuar, crescer este clube. Esse é o nosso objetivo. Como é óbvio, qualquer clube, seja o Sporting, seja outro qualquer, estará sempre dependente dos resultados desportivos. E o nosso objetivo, enquanto Conselho Diretivo, é criar as condições para o Sporting, porque assim o exige a história do Sporting, lutar pelos títulos. Eu não vou prometer títulos. Não vou prometer títulos. O que eu posso prometer é que o Sporting, cada mês que passa, está mais forte. Cada mês que passa, o clube está mais forte, está mais preparado, está mais maduro, está mais competitivo. E cada vez que passa, o Sporting é mais respeitado. Isabel, 85,8% dos votos. É E se agora que o calhar até Sporting vai podia estar ter unido? sido mais se não tivesse chovido. Porque a chuva também retirou muita gente, tinha que ir para a fila, etc. Portanto, retirou. Mas eu estava completamente calma a nível de. Porque,
como sabe, eu falo com imensa gente do Sporting e com pessoas dos núcleos e tudo, e sabia perfeitamente qual era o voto que eles iriam dar, porque realmente não, só uma pessoa mal intencionada é que pode dizer que esta direção neste primeiro ano não era boa, porque nós praticamente ganhamos tudo, e não só no futebol, que fomos campeões, nas modalidades. Nós nas modalidades somos campeões do mundo, campeões da Europa, campeões de Portugal. Portanto, só uma pessoa muito mal intencionada é que poderia dizer mal desta direção. O Sporting ganha isso tudo que a Isabel diz, tem o resultado positivo no primeiro semestre do ano, é campeão 19 anos depois do último título no futebol, que é o mais expressivo, e consegue não unir o clube e ter 3 candidatos a votos. Precisamente. Como é que isto é possível? Porque no Sporting estas coisas se calhar são possíveis. Infelizmente, há uns anos para cá, foi nessa direção, na direção de dizer mal das pessoas, de se fazer guerrinhas e não sei quantos, que prevaleceu. Agora, com a entrada do Frederico Varandas e da sua equipa, como ele diz, estabilidade. E o Sporting precisa de estabilidade. Não pode andar em guerras, com guerras interiores, guerras exteriores, embora as exteriores às vezes sejam necessárias. Isso eu confesso. Há bocadinho o Mister estava a falar sobre a agressividade do Porto, que é muito agressivo, né? Às vezes até é agressivo demais. Porque realmente não pode ser, quer dizer, há coisas ali e pronto, eu fico doente quando vejo que há até injustiças, acho que não pode ser. E nós, no Sporting, ganhou novamente a estabilidade, ganhou novamente a transparência, ganhou tudo aquilo que o nosso presidente Frederico Varandas tinha dito na sua primeira presidência, que ia pôr o Sporting todo verde. Já tem as cadeiras todas verdes, inclusive temos imagens de hoje. Cumpriu. O Rui até está a rir, porque essa polémica das cadeiras verdes, afinal eram bonitas às cores e depois já não eram bonitas, agora estão todas verdes. Linda. Eu peço ao nosso realizador Humberto verdes. depois nos mostra essas cadeiras todas verdes, Isabel. Olha aqui, as cadeiras todas verdes temos para lhe mostrar. Então não é muito mais bonito? Fica mais bonita, sim? Então não fica. Pronto. Claro a polémica das cadeiras do estádio de Alvalade está resolvida, é isso, Isabel? Está completamente resolvido, completamente. Está muito mais bonito, ainda no sábado, eu estava lá sentadinho a olhar para aquilo tudo e digo assim, mas que bonito que está o nosso estádio. É verdade, eu tenho muito orgulho no meu estádio. Pronto, ficou toda contente. Cumpriu também com as VMOCs. E as VMOCs nas vésperas. Bem, mas isso também posso dizer que foi nas vésperas, porque a própria CMVM não deixou que se dissesse logo quando foi realmente feito. Só nas vésperas das eleições é que deu a carta branca ao Sporting para poder dizer oficialmente que se tinha recomprado as MOCs. Portanto, também cumpriu aquilo que tinha. Um campeonato, prometeu-nos também tentar ganhar um campeonato, também. Portanto, eu estou muito satisfeita. Pensa que estes 4 anos vão ser mais tranquilos para o Frederico Varandas? Acho que sim. Ele neste momento tem um leque de apoiantes que compreenderam, que perceberam que o estar... Por exemplo, uma das coisas que eu gosto imenso, o Frederico Varandas fala nas horas H. Ele não é daqueles que passa a vida a falar nos coisas... Não. E o Sporting agora fala quem é preciso falar naquele momento. E isso faz com que
não se desmintam uns aos outros, que às vezes há um dirigente que diz uma coisa e depois vem outro e diz completamente diferente. Portanto, não. Isso é, efetivamente, Fala neste uma momento... só voz do Sporting agora, em termos diretivos. Desculpa? Fala uma só voz, em termos Fala diretivos. só uma só voz, precisamente. O futebol está entregue ao Ruben Amorim e ao Hugo Viana. O Hugo Viana faz o seu trabalho, também não anda aí na boca do mundo, portanto faz o seu trabalho. O Ruben Amorim é o responsável pela equipa, fala quando tem que falar. Temos excelentes... ainda agora estava aqui a ver o Miguel Afonso, que é um excelente dirigente das modalidades, uma pessoa incrível, com amor ao clube também, e eu gosto imenso dele. E temos pessoas muitíssimo boas na SAD também, muito boas, e com categoria e que sabem o que é que estão a fazer. Portanto, eu penso também que Frederico Varandas cirurgicamente foi buscar as pessoas. Quem conheceu o Frederico Varandas como médico foi o Rui Almeida quando esteve no Sporting e no discurso ele dizia isso, dizia que antes conheciam-no como médico e agora já o conhecem como presidente. Como é que o Rui, que esteve no Sporting em 12-13, não é? E o conhece como médico e agora tem visto esta carreira dele enquanto presidente do Sporting? Eu, do ponto de vista pessoal, gostei muito do doutor, uma relação fantástica com ele, ainda trocamos mensagens por vezes e dei-lhe os parabéns, naturalmente, pela reconquista do mandato. Eu acho que, acima de tudo, o homem Frederico é o presidente também. Quem não o conhece não sabe, naturalmente. O homem Frederico, o Frederico, não é? Eu chamei-o sempre de doutor, nem eu sei chamar Frederico, sempre doutor. Mas o doutor Frederico é sempre, como homem, é assim, um caráter enorme, portanto não há nada muito a dizer. Eu acho que há 2, 3 coisas que são importantes, que lhe estavam a falar. A verticalidade entre ele, presidente, o Hugo e o Ruben é fundamental no futebol. Quem tem isso tem tudo, não é? E eles têm. Portanto, não há decisões, nunca se viu nada nestes 3 anos e meio, qualquer coisa vir para fora de outra forma, portanto, isso é crucial. Eu penso que não vai mudar. A interrogação aqui sempre é se um dia o Ruben sair, como é que vai ser, mas isso é os gestores do futebol que não vale a pena estar a perguntar. A questão de sempre, que estamos sempre adjacentes aos resultados, mas o Ruben já repetiu isso 10 mil vezes. Isto é sempre o momento, o resultado, o Ruben já próprio diz isso, não é? Portanto, isso é sempre assim. Mas de resto, há um misto muito interessante, que vocês falaram um bocadinho, que é conseguir ter experiência, reunir jogadores com experiência que ainda têm vontade de ganhar, e o Sporting vê-se que tem, sei lá, tem o Adam, tem o Coates, tem mais 1 ou 2, e que consegue manter essa. O ano passado tinha o João, trouxe o João de propósito, se calhar, para isso também. Jogadores de experiência que querem continuar a ganhar, que é importante, têm a ambição de continuar a ganhar, e jovens que querem trabalhar muito e querem fazer carreira. Também querem fazer carreira. Também querem fazer carreira. Essa agregação de forças, quando se consegue fazer isso num clube, é crucial. Naturalmente, com uma ótima liderança, e os resultados vão aparecer. Este Sporting, por aquilo que vê de fora, é diferente do Sporting onde esteve? Vocês se lembram-se, nós apanhámos o momento de saída do presidente Godinho Lopes para o Bruno Carvalho, para o presidente Bruno Carvalho. Foi portanto, a Juveleu estava contra a direção do Godinho Lopes, portanto, foi um momento muito conturbado, de saída de jogadores, de entrada de jogadores. Portanto, se recordarmos um bocadinho, nós tivemos exatamente como o Ruben o fez, mas com muito menos equilíbrio de suporte, digamos assim, de suporte. Tivemos que buscar os jogadores aos júniores também. O Bruno era júnior, o Tiago Lori, Eric Dyer, João Mário, que era um menino também, o Ricardo, que agora era um menino, tantos que eram. E juntamente com o Rui Patrício e o Von Swinkel no ataque, todos os outros eram um bocadinho jovens ainda a jogar na equipa. Portanto, foi um momento difícil, mas um clube fantástico para trabalhar. E, portanto, que agora chega, só ainda falando desse jogo também agora com o City, é o jogo mais fácil porque depois dos 5-0 em Alvalade não há pressão alguma para jogar em Manchester? Não há pressão, mas certamente o Ruben e toda a gente... Ninguém quer outra goleada, não é? Ninguém quer ficar mal na situação, acima de tudo. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Sporting amanhã vai querer, não sei se amanhã se é quarta, mas vai querer ser competitivo. Mais competitivo ainda que foi aqui. Portanto, vai querer, se possível, discutir um pouco o jogo.
Acho que isso é uma questão também dos jogadores quererem fazer um bom razões. jogo, quererem se mostrar aos grandes da Europa. Eu acho que, acima de tudo, que quererem... eu acho que para nós aprendermos temos que correr riscos. Não estarmos numa zona de recolhidos não dá. E o Ruben dizia isso depois dos 5-0. Não tem como. No futebol nós temos que correr riscos para aprendermos e para evoluirmos. E o jogo do próximo jogo vai ser um pouco isso. Vai ser um jogo de aprendizagem também, eles já o disseram várias vezes. Mas aprendemos com os erros, sim, mas todos nós, nós treinadores, nós jogadores, ninguém gosta de ser goleado. Em nenhum momento na carreira não é bom. E quando digo não é bom, a pessoa recupera, passa, não tem problema nenhum. A questão principal é que quando entramos, nenhum jogador, nenhum treinador pensa que vai ser goleado, em nenhum momento. Muito menos, nem pensa que vai perder, quanto mais ser goleado. Portanto, mas sabe o nível de dificuldade deste jogo, naturalmente. É uma equipa talvez, sei lá, top 3, top 2 do mundo neste momento. Não há muitas equipas com aquelas características, é a única no mundo a jogar da forma como joga, o Guardiola é sempre assim, consegue trazer tanta complexidade, tanta plasticidade à sua equipa, que as pessoas... Nós sabemos o que é que eles vão fazer, mas como é que vamos pará-los? Travá-los, como dizia o Ruben na primeira mão, é que é difícil. Nós sabemos o que é que eles vão fazer, ou melhor, sabemos algumas coisas que eles vão fazer. Vocês, enquanto treinadores, não são surpreendidos com o estilo de jogo que eles vão apresentar? Depois as armas é que são diferentes. Às vezes dizemos, acho que não sou a única... Estes são os jogos mais fáceis de jogar, porque verdadeiramente as equipas têm um padrão, têm rotinas claras no jogo. A questão é como é que vamos pará-los. Porque depois há outra questão, que é a criatividade de cada um deles, não é? Que isso não está nos livros, não é? O jogador chega lá e depois nós pensamos que ele vai para... É que um jogador que quando ataca uma área, um pé esquerdo, sei lá, falando do Bernardo, toda a gente conhece, nunca ninguém sabe se ele vai fazer drible para a direita ou para a esquerda. Se vai parar, se vai fazer um passe, se vai parar e vai voltar a arrancar. Portanto, Por mais jogos que consigamos já estamos dele. a ir só para a questão da criatividade do jogador. Todo o resto, a complexidade e plasticidade, que é acima de tudo, eu acho que se chamava-lhe mais, além da complexidade, é a plasticidade que aquela equipa tem. Que é quando entra em momentos ofensivos, há um desdobramento, tanto movimento, tanta combinação, que realmente parece simples, naturalmente, ao jogar, mas depois, para parar, não é assim tão simples. Sporting, então, que joga em Manchester com o Manchester City na quarta-feira e viaja, então, esta terça-feira, amanhã cedo, para a Inglaterra, para esse jogo da segunda mão da Liga dos Campeões. Por cá, no Benfica, o golo ao Portimonense fez com que Grimaldo somasse o 5º golo no campeonato e tornou precisamente o defesa com mais golos na Primeira Liga. Alex Grimaldo continua a realizar uma das melhores épocas de águia ao peito. Frente ao Portimonense, o lateral espanhol marcou o 5º golo no campeonato após um grande lance individual de Tarapte. Um golo bem para lá do minuto 45, que acabou por mudar a história do jogo, que se afigurava de elevada dificuldade para as águias. Com mais este golo, Grimaldo tornou-se no defesa com mais golos neste campeonato, ao ultrapassar Amache do Boa Vista. Esta temporada, o defesa formado no Barcelona é o terceiro melhor marcador dos encarnados, apenas atrás de Darwin, que tem 20, e Rafa, que já marcou 7. Além dos 5 golos no campeonato, Grimaldo soma ainda 5 assistências na Liga. Se olharmos para os números desta temporada, em 39 jogos, o jogador de 26 anos já marcou 6 e assistiu em outros 6 golos. Em comparação com a última época, o antigo jogador do Barcelona já fez o gosto ao pé em mais 4 ocasiões. Ainda assim, em assistências, os números ainda não chegam aos de 2021, quando o lateral assistiu para 9 golos. Formado nos catalães, Grimaldo tem sido apontado com insistência a um regresso à Catalunha. Xavi é um apreciador do camisola 3 dos encarnados, que tem ligação com o Benfica até junho de 2023. Com contrato por apenas mais um ano e a realizar exibições deste nível, a saída de Grimaldo pode estar para breve. Rui, o Benfica não joga agora, joga sexta-feira para o campeonato e depois só joga em Amsterdão na próxima semana. Mas este Grimaldo, para além de defender, tem mesmo dotes de goleador e, portanto, acabou por ser... É uma das características dele, desde que chegou a Portugal, não é? Uma capacidade ofensiva fantástica. O engraçado é que ele acaba por marcar mais golos agora em 4-3-3 do que no 3-4-3 com o Jorge. Mas sempre o fez, porque ele... Lá está, capacidade, além de ter muitos lances de bola parada, ele também consegue fazer, mas tem uma capacidade de remate de meia distância enorme, o que lhe tem permitido. E depois penetra na área com uma facilidade, capacidade de drible e chegada e de finalização. Eu acho que é, obviamente, um dos melhores laterais neste momento, talvez na Europa, naturalmente, e
as notícias vão surgindo, mas é engraçado que ele vai ficando também. E este Benfica, sexta-feira joga com o Vizela e depois joga então com o Ajax em Amsterdão esse jogo para os oitavos de final da Liga dos Campeões. O que é que podemos antever? Este Ajax também é líder isolado na Liga Holandesa, com 2 pontos a mais que o PSV. O que é que antevê? Aquilo que estávamos a falar um bocadinho há pouco do Lyon, é um bocadinho a equipa do Ajax. Uma força talvez mais equilibrada, do ponto de vista defensivo, na perda, é uma equipa que reage forte. Mas o 2-2 na primeira mão na Luz dá ao Benfica aqui outra tranquilidade para este segundo jogo? Sim, mas lá está, neste momento, como os golos fora já não valem nada, portanto acabou essa questão de não ter sofrido golos, não é? Portanto, mas em termos anímicos? Não, sem dúvida nenhuma, o ir a ganhar é fantástico. E acima de tudo, perante estes momentos que na Liga não estavam assim tão tranquilos, esta força que mostrou no jogo com o Ajax foi muito importante, certamente para o Balneário. Aquele 2-2 foi importante também, depois daquilo que tínhamos visto também do Ajax com o Sporting. E, portanto, claro, o Benfica fez uma figura diferente, não é? Sim, menos diferentes da época. Eu não gosto de comparar resultados porque são menos diferentes da época, clubes diferentes e às vezes por diferentes razões não quero dizer muito, mas acima de tudo foi porque o Ajax, toda a gente, parece-me a mim que estava uma opinião que o Ajax chegava e ganhava com alguma facilidade, independentemente se eram por muitos ou poucos, queria ganhar ao Benfica e o jogo mostrou claramente o inverso. Portanto, houve um Benfica forte, conseguiu equilibrar e em momentos do jogo estar por cima do jogo e tanto que naturalmente conseguiu o resultado. Agora, sabemos que o jogo lá vai ser intenso, vai ser um jogo... o Ajax vai acelerar o jogo, vai pôr intensidade no jogo e o Benfica vai ter que conseguir equilibrar esse ritmo, essa intensidade do jogo do Ajax e naturalmente ser ousado e marcar também. Aproveitando também estes jogos da Liga dos Campeões e também da Liga Europa, das competições europeias, o Braga joga com o Mónaco, recebe o Mónaco na quinta-feira. Tarefa difícil para esta equipa bracarense. Diria acima de... Eu acredito, eu divido as hipóteses de passagem para ambas as equipas, mas aquilo que eu disse há pouco para o Lyon não se aplica, na minha opinião, não se aplica ao Mónaco a 100%. É uma equipa também com recheada de valores individuais também. Há pouco eu disse que em termos, se havia alguma coisa a destacar, era a questão da frente de ataque, do Paquetá para a frente, e aqui eu digo o inverso, é o equilíbrio, a palavra equipa do Mónaco. Desde que entrou o Philippe Clement, que veio substituir o Kovac, a equipa mudou um bocadinho, o estilo não mudou em termos de sistema, porque jogam um 4-2-3-1, um 4-3-3, seja, dependendo dos jogos, mas acima de tudo, se há alguém a destacar são os jogadores de trabalho da equipa, o Tchouaméni, um dos médios, e o Volan, que é um dos avançados, pela capacidade de trabalho deles. Portanto, o Braga vai encontrar uma equipa talvez mais equilibrada que o Lyon, talvez um bocadinho menos recheada de alguns valores, naturalmente, mas estamos a falar de jogadores de nível elevadíssimo, não é? O Ben Yedder é goleador de nível mundial, o Volan também, e depois tem o Gelson, nem sempre é titular, mas do Sporting, que esteve no Sporting, mas acima de tudo o Diop, que é um jogador, um extremo verticalíssimo, rápido, que ataca bem, mas acima de tudo é uma equipa que nos momentos não se desequilibra muito. Projeta muitos laterais também, um jogador típico, embora ele seja belga, também treinou muitos anos na Holanda, o Philippe Clement, portanto, mas não projeta, mas no momento da perda tem os dois médios, tanto o Tchouaméni como o Fofana, que apertam forte a perda de bola. Portanto, é uma equipa um bocadinho diferente. E depois com bola, tem todas as virtudes de uma equipa que tem um Volan e um Ben Yedder na frente, o Gelson, ou o Diop, ou seja quem for, o Wanderson muitas vezes não é lateral, joga como extremo. Portanto, tem uma série de coisas, de intensidades. À perda, exatamente como o Lyon, na perda, na transição ofensiva, são perigosíssimos, dada a velocidade que tem. Portanto, se há alguma coisa a dizer, mas Braga é uma equipa, ponto número 1, habituada também a jogos europeus. Vem 2 empates, Rui, em casa. Sim. Em casa, na Liga Portuguesa. Na Liga, sim. Pode ser negativo? Obviamente as vitórias dão confiança, não é? As vitórias em todos os clubes dão confiança, transmitem uma sensação acima de tudo, daquilo que estamos a fazer, que é confirmado passa do treino para o jogo e do jogo, independentemente se é a Liga, só depois passa para a Liga Europa. São competições diferentes, ponto número 1. Os jogadores sabem que o nível de dificuldade do jogo é elevadíssimo,
Portanto, eu não estou a dizer que quando vai jogar com o clube A na Liga vai menos concentrado, mas o jogador sabe. Eu dou o exemplo do Lyon. O Lyon é um bom exemplo. O Lyon, às vezes, na Liga Francesa, tive 6 anos na Liga Francesa, joga com alguma altivez nos jogos. E, claro, às vezes tem algum de sabor. Mas na Liga Europa, na Liga dos Campeões, não é assim. Não é assim. É verdade que o Lyon, se repararmos nas últimas épocas, não tem assim tanta experiência internacional neste momento. Foi perdendo, não é? Não chega tão longe nas competições que vai. O Mónaco já não é assim, embora esta equipa de Mónaco não é a equipa de Bernardo Silva, naturalmente, em que foi e do Leonardo, que chegou às meias finais, se não me engano, da Liga dos Campeões. Mas tem jogadores que, digamos, o clube tem essa experiência de estar e tem estado em competições internacionais. Portanto, é um clube habituado. Agora, o Braga também o é. O Braga todos os anos, mais à frente, mais atrás, vai tendo. O Braga naturalmente mudou, vendeu alguns jogadores, está a utilizar jogadores de formação. O Braga tem projetado, digamos que é um bocadinho a bandeira do seu presidente, do António. Portanto, projetar os jogadores da formação, e o Carlos tem dado, digamos, tem posto o comboio em andamento em relação a essa matéria. Naturalmente há fatores de crescimento que se pagam, não é? As dores de crescimento pagam-se, não é? Portanto, menos experiência, que depois, numa eliminatória destas, pode ter alguma influência, mas há uma motivação enorme para ir para um jogo destes, certamente. E quase sempre eles transformam-se os jogadores nestes São jogos que eles sempre gostam de jogar, não é? Sim. Até porque são vistos, não é? Vistos na Europa e pode ser uma grande solução para o futuro deles. Isabel, 11 anos como dirigente, o nosso tempo está aqui a acabar, mas eu não quero acabar sem falar aqui um bocadinho também de vocês. 11 anos como dirigente, agora quero só estar sentada no sofá ou nas cadeiras verdes do seu estádio de Alvalade a assistir a jogos. E gosto muito de ver futebol, não só jogos do Sporting. Vejo. Estava a falar, ontem estive a ver o City com o United. Vi também o do Ajax. Mas aí era porque queria ver se o Ronaldo, que ela conhece desde miúdo, jogava ou não, né? Era por causa dos vídeos. Por acaso também foi, confesso. Mas gosta muito de ver futebol. Gosto muito de ver futebol. Sempre gostei muito de ver futebol. Voltar ao dirigismo está completamente posto de parte. Tá. Isto é agora, eu já não tenho idade para essas coisas. E tem que se dar, mas é a gente nova. Olha ali, tão novinha que você estava ali nestas imagens. Pois estava. Tão novinha. E magrinha. Novinha e magrinha. Olha ali com a sua querida Maria José Valério, que já não está entre nós. O Damas. Já viu a quantidade exatamente. Também estava ali, agora não estava a ver. Pronto, e aqui com Eusébio. Também sempre teve uma boa relação muito com os seus rivais diretos, não é? Eu tive sempre. Portanto, depois destes anos todos, chega de dirigismo, é isso? Chega. Aliás, é para a gente nova agora. A miudagem é que tem que... miudagem, entre aspas, é que tem técnicas novas, sabem mexer no computador, que já é uma coisa... que eu tenho... Já dispensa? Quer dizer, eu dispensar não, mas já tenho uma certa dificuldade. E eles não, eles estão perfeitamente à vontade e são grandes dirigentes. Como eu disse, o Sporting felizmente tem um grupo muito bom, uma equipa muito boa. E portanto agora quer só ser adepta, é isso, Isabel? Quero. Agora, se o Sporting precisasse muito de mim só para eu dar umas dicas, ou sei lá, ir a um núcleo, se ninguém pudesse ir, ainda ia. Embora já não seja eu a guiar, mas alguém tinha que me levar. Mas acho que não. Acho que nós temos gente muito boa dentro do Sporting que está a fazer um trabalho excelente e não precisam de mim para nada. Portanto, eu sento-me, vejo o meu, grito como farto. Garganta não lhe falta, não é? Não. E, portanto, pronto. Okay. Rui, está parado agora? Depois desses 6 anos em França, desse desafio também no Gil Vicente, está numa pausa na sua carreira enquanto treinador. Propostas, futuro e já agora também ambição. Deseja voltar ao estrangeiro ou deseja permanecer por cá?
Eu estou aberto, absolutamente aberto. Portugal é possível, naturalmente, é o meu Olha, país. aqui também temos fotos novo. Também isto não somos só nós que vamos ficando mais velhas. O Rui também já foi novo, olha aqui. E mais novo. Temos aqui algumas imagens do nosso arquivo. Esta é da Síria, Seleção Nacional da Síria. Pronto, é isso também, viajado, extremamente viajado. Mas dizia-me, Rui, o que é que ambiciona para essa carreira de treinador? Não, claro. Aos 52 anos, o que é que procura? O tempo que eu tive em França adorei, portanto, gostei muito de estar em França, portanto é possível, claro. Manter-me na Europa, até porque foi onde tenho estado nos últimos 6 anos, mas depois não fecho a porta a projetos que me possam. Eu acho que me falta como treinador principal, estive em França e basta ver o quão difícil é treinar em França, porque não há muitos treinadores estrangeiros, ao contrário da Inglaterra, a França é muito fechada, seja a Liga 2, a Liga 1, a Liga 1 há 3, 4 e são nos tops clubes, que os outros clubes não abrem, portanto essa é a dificuldade. Mas falta-me ganhar um título, portanto vou também à procura disso. Procurar um clube, naturalmente, provavelmente vou ter que sair, naturalmente, e fazê-lo. Mas é isso que estou um bocadinho a refletir, tenho estado a fazê-lo. E às vezes é preciso ter paciência, não é fácil, é preciso ter paciência um bocadinho na carreira. E o Brasil? Não gostava de ir para o Brasil? Estou aberto, sinceramente não há problema nenhum. Eu acho que já estive em países que estão muito difíceis, não é? Do ponto de vista humano. Tive desafios grandes, como aquela foto que estava ali, mas sei lá, depois de ter estado em França, sei lá, estive na Grécia, estive tanto em Egito, não é? Portanto, não é algo que me assuste. O Brasil, naturalmente, a nossa língua. Mais difícil foi quando cheguei à França e não era a 100% fluente em francês e que tive que falar francês, naturalmente, somar mais uma língua. Portanto, 6 anos serviram para treinar esse francês e provar que tudo é possível. Muito acima de tudo. Mas, acima de tudo, algo que me desafie como projeto, dar continuidade, num ponto de vista, acima de tudo, que me permita ser competitivo no clube que estou. Quando eu sou competitivo, eu sou muito competitivo em termos pessoais também. O objetivo número 1 será procurar algo a essa dimensão que me permita juntar aquilo que eu fiz como adjunto, fazê-lo como principal. Boa sorte. Obrigado. Que venha então esse desafio como principal e esse tão ambicionado troféu. Obrigado. Isabel, obrigada. Também é sempre um gosto e continuo então a torcer nessas cadeiras verdes que agora já tem no seu estádio de Alvalade. Foi maravilhosa esta primeira hora desta bola da noite. Não saia daí porque dentro de alguns instantes já volto com aquele que é provavelmente o melhor derby do mundo.